No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast com Joelísio Fraga. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast ao vivo aqui na Melodia FM 87.9 e também no nosso Instagram, @Joelísio_Fraga, um espaço de acolhimento, informação e saúde. Hoje temos a honra de receber um convidado muito especial, o Dr. Milson Quadros, médico ortopedista e traumatologista, com especialização em cirurgia do quadril. Profissional que se dedica a desenvolver mobilidade, aliviar dores e melhorar a qualidade de vida de centenas de pacientes. Nesse episódio vamos falar sobre dores no quadril, causas, tratamentos, cirurgias, qualidade de vida, osteoporose, envelhecimento e também como essas questões podem afetar vários pacientes. Prepare suas perguntas, porque você pode também estar acompanhando ao vivo pelo nosso Instagram. E venha com a gente para essa conversa que promete ser leve, rica e cheia de aprendizados. Dr. Milson, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu agradeço muito por ter aceito o nosso convite. Fico muito à vontade. Eu que agradeço, o convite. É um tema interessante para a gente estar sempre discutindo aí, divulgando, sobre a saúde do sistema musculoesquelético e especialmente as doenças degenerativas aí do quadril, com foco maior no quadril, obviamente, mas falando também das doenças de forma generalizada, das doenças musculoesqueléticas. Então, um prazer, eu agradeço também o convite. Então, vamos lá. Quem é Dr. Milson? Bom, Dr. Milson é uma pessoa que muda muito de lugar, como já conversamos antes. Eu sou um verdadeiro cigano nesse sentido aí, já morei em muitos lugares, mas sempre buscando essa formação, Eu nasci no interior, pequeno, e decidi desde cedo que eu queria me especializar, enfim, independente da área que eu fosse escolher, estudar e buscar uma formação mais diferenciada. Então sempre precisei estar mudando em busca disso, hoje em dia eu moro em Conquista de maneira fixa, mas já morei em diversas cidades aqui, em Salvador, inclusive em outro estado. Eu me formei numa faculdade do norte de Minas, uma faculdade particular em medicina. Antes disso eu já tinha feito uma outra formação acadêmica, eu fiz fisioterapia na UESB também. Então eu tenho essas duas graduações, mas hoje atuo como médico, exclusivamente como médico. E depois da minha formação em medicina, eu passei numa residência em Salvador, fiz uma residência lá no Hospital Santa Isabel, a Santa Casa de Misericórdia da Bahia, e aproveitei e fiz minha subespecialização lá também. Finalizando essa parte aí da minha formação, eu decidi vir morar em Conquista, minha esposa é da região, e viemos para cá. Pois é, quem bebe água daqui, viu? Não sai mais. Você fez fisioterapia em Jequié, não foi? Em Jequié, exatamente. Isso aí. Me dei praticamente uma graduação na outra. Terminei fisioterapia e já fui para medicina. Estudou muito. Áreas afins. Pois é, vamos lá falando, O que caracteriza um problema no quadril? Um problema no quadril, vamos lá, é um termo amplo, Sim. O problema no quadril pode dividir várias causas. A questão é a funcionalidade. Então, quando você percebe uma disfunção nessa articulação em qualquer outra, uma alteração do padrão de comportamento dela, então antes você andava normalmente, não sentia nenhuma dor e de repente começa a sentir algum tipo de dor súbita, mesmo que seja insidiosa, de baixa intensidade, mas aquela articulação não está funcionando direito. Então, isso é uma disfunção articular. Então, isso aí chama atenção para a gente investigar causas, que podem estar causando as artropatias, sejam elas degenerativas ou não. Então, um problema no quadril seria basicamente uma disfunção dessa articulação, que causa dor, que causa dificuldade de mobilidade, redução da amplitude de movimento e modifica um pouco os hábitos de vida normais daquela pessoa, que antes ela fazia e não consegue mais fazer, ou então limita um pouco para fazer. Quais são os sintomas mais comuns que indicam que há algo errado com o quadril? É isso, é a dor, articular é o principal sintoma. Ela pode começar dessa maneira, como falei, insidiosa, intermitente, ou seja, é uma dor que aparece de vez em quando, depois some,
você faz um movimentozinho ali um pouquinho mais, força um pouco mais, essa dor volta a aparecer. Eventualmente essa dor surge até em repouso, né? É uma dor noturna que pode acontecer quando já existe ali uma degeneração articular, uma doença inflamatória. E isso vai gerando uma modificação ali do comportamento articular, né? Aquele paciente que antes andava, não sentia nada, começa a sentir uma dor e uma certa limitação funcional. Então isso chama atenção para a gente investigar causas, né, de doenças articulares aí do quadril. Você se especializou em cirurgia do quadril. Cirurgia do quadril e pelve, né? Anel pélvico também faz parte da nossa subespecialização. Então, acetábulo, bacia, essa parte toda aí da cintura pélvica. É o especialista em quadril que mexe. Existe uma idade mais propensa a desenvolver problemas no quadril, doutor Milton? Eu diria que existem, assim, dois polos, né? É claro que as doenças degenerativas, elas são mais propensas a aparecer no paciente mais velho, né? A partir dos 40, 50 anos de idade. E existe também aquelas doenças que podem aparecer no paciente mais jovem, inclusive em crianças, né? A degeneração articular, de fato, a condropatia que a gente fala, que é a doença da cartilagem, isso daí já começa a aparecer lá para os 35 anos. Não necessariamente isso é uma doença, mas o desgaste natural do envelhecimento do corpo vai surgindo a partir dessa idade, né? Isso pode ou não evoluir com uma artropatia patológica, causando doença, causando dor. Mas normalmente as degenerativas do paciente mais velho. Mas na criança pode aparecer algumas doenças também, a sinovite transitória, a artrite séptica é um problema também que pode ocorrer, secundária a doenças infecciosas, displasia do desenvolvimento do quadril, epifisiólise, tudo isso é doença que acontece ali naquela faixa etária ali do público pediátrico. No paciente mais jovem pode acontecer a síndrome do impacto femoroacetabular, que é uma modificação do formato do osso da gente que predispõe ao quadril impactar na bacia. E isso, a longo prazo, gera degeneração articular também. Existem as síndromes extraarticulares também, comum em paciente jovem, síndrome trocantérica, que envolve a tendinite glútea, bursite, síndrome do piriforme, que é uma inflamação de um músculo da região glútea profunda, bursite pectínea, ressalto interno, ressalto externo. Existem diversas doenças e elas conseguem atingir diversos públicos diferentes, seja criança, adulto ou idoso. Não é fácil, é bem complexo, né? É complexo. É complexo porque... É muita coisa. É muita coisa, porque, tipo assim, não é todo mundo que pode chegar e falar assim, eu sou especialista nessa área. Não é. Não é, né? É por isso que existem as subespecializações, né? Em diversas áreas da medicina existem as divisões, porque quando você vai entrar de cabeça nesse mundo, você vê que é uma coisa bem ampla. É mais amplo, né? Muito mais amplo. O buraco que a gente pensa. Fundo, A gente né? acha que ortopedista resolve tudo. Não é bem assim. As subespecializações estão aí para afunilar mais o conhecimento. Nós portadores do mieloma, sempre o primeiro profissional que a gente tem um contato é sempre o ortopedista, né? E aí a gente observa que muitos dos ortopedistas, eles avaliam a gente ali, mas ele está ali, mas ele tem que encaminhar para as outras áreas, né? Exatamente. Né? Então, é sempre assim, o próprio médico, o oncologista que nos acompanha, então eles têm aquela consciência de que falam, o meu mundo é esse aqui, o meu quadrado é esse aqui. Exatamente. Né? Então, quando eu tive problema sério com pneumonia, com as reações alérgicas do medicamento, isso ele fala, eu estou com alergia, então te encaminho para o dermatologista. Eu estou com problema respiratório. Perfeito. Então, né, até mesmo dentro da área dele, da oncologia, existem as diferenciações, né? O hemato oncologista, né? Que trabalha mais com essa área essa parte do mieloma múltiplo, mas existe um oncologista cirúrgico, cirurgião oncológico, o oncologista ortopédico. Então, dentro da própria oncologia existem as ramificações, exatamente. Então, vamos lá, né? É um tema bastante interessante. Fica aí também a página aqui do Instagram para quem quiser fazer pergunta. Lembrando também que esse podcast, como todos os outros, ficam gravados lá no nosso canal do YouTube e também no Spotify, como também, né, no Instagram. Doutor Milson, como o estilo de vida influencia na saúde dessa articulação? Olha, eu considero, eu até extrapolo isso, na verdade, para todas as articulações do corpo. O estilo de vida ele é primordial. A forma que você se alimenta, os hábitos de vida, prática regular de atividade física, tudo isso aí é importante para o nosso corpo. Não só para a saúde do sistema musculoesquelético, mas para a saúde em forma geral. As articulações, especificamente, né? Se você é um paciente ativo, faz atividade física de maneira regular, se alimenta bem, evita alimentos pró-inflamatórios, tudo isso aí ajuda na saúde articular, né?
mantém a musculatura trófica, fortalecida. A gente sabe que o músculo ele dá suporte para o esqueleto. Então, assim, muitos pacientes não entendem isso, a importância do músculo para preservação da saúde articular. E quando a articulação já está doente, a importância dele em manter aquela articulação estável, ajudando a reduzir dor. Então, eu acho que é isso. É uma prática regular de atividade física, né? Um acompanhamento médico e multiprofissional, eventualmente, né? Com nutrólogo, nutrologista, no caso da parte nutricional. É claro que não é qualquer atividade física que a gente está falando que confere saúde. Existem as atividades competitivas, atividades de alto desempenho que eventualmente têm seus riscos, né? As atividades esportivas. Mas a atividade física, de forma geral, regular, de baixo impacto, é o que melhora a função articular e a função muscular da gente. O meu hematologista lá de Belo Horizonte, ele sempre fala que a gente começa a vida fazendo um bom exercício, uma boa alimentação. Um dia você vai precisar disso. E é verdade. Com certeza. Né? A gente chega para uma situação como eu estou. Se eu fumasse, já era. Né? Exatamente. Né? Se eu não tivesse um estilo de vida boa, né? Não fumo, nunca usei droga, não bebi e tal. Então, foi a minha vida. É o estilo de vida que eu tive que vem favorecer o sucesso no meu tratamento hoje. Sem dúvida. Não é? Eu acho que para quem é novo, né, se prepare, porque claro, é evidente que a gente não quer que ninguém tenha doença. Mas acho que a gente tem que ter uma vida preparada para as adversidades que vão vir, né, doutor? Com certeza. Eu não costumo ser rigoroso, rígido com meus pacientes. Fala bem assim, não deve fazer isso. Eu sempre levo para o lado do equilíbrio, né? Não é, não faça isso, não faça aquilo, nunca faça isso. Eu acho que a questão toda é um equilíbrio. Você se alimentar bem. Se você, né, eventualmente faz ingestão de bebida alcoólica, um exemplo aqui, bebe socialmente, mas é algo que não é regular, entendeu? Isso daí, eventualmente, não vai te trazer grandes malefícios. Mas a gente sabe dos riscos, dos malefícios de determinados hábitos de vida. Então, eu tento puxar o paciente mais para esse equilíbrio, em relação a práticas saudáveis de vida, né? E sobre isso, o sedentarismo pode afetar diretamente o Sem dúvida. Sedentarismo... Acho que é geral, né? Tudo, para tudo. Não só quadril, para problema ortopédico, para tudo, sedentarismo é ruim. Né? No caso do sistema musculoesquelético, causa rigidez, né? Causa alteração do ambiente, da homeostase ali do ambiente articular. Então, aumenta o atrito ali da superfície articular por conta dessa baixa utilidade. Causa fragilidade óssea. A gente sabe que o osso ele precisa de estímulo mecânico para estar fortalecido, né? O fato de a gente estar exposto ao sol também ajuda. Então, o paciente ativo ele tem diversos benefícios aí. Quais são as doenças mais comuns que afetam o quadril? Eu acabei citando algumas delas, né, naquela pergunta anterior, mas existem, né, essa separação em relação a faixas etárias, né? Num paciente pediátrico ali, numa criança, existem as doenças ali relacionadas ao desenvolvimento, né? As doenças congênitas. As principais delas são a DDQ, a displasia do desenvolvimento do quadril, né? Temos também a epifisiólise, que é uma deficiência ali na fise do crescimento. A fise é um lugar onde o osso cresce na criança. Então, existe uma fragilidade na fise ali do fêmur proximal e isso causa um escorregamento da cabeça do fêmur. E, no final das contas, gera deformidade se não for tratada de forma adequada. Existe também a sinovites, né? Seja ela transitória ou a artrite séptica, que é uma situação mais de urgência, mais grave, que tem que ser abordada de maneira rápida para não causar também a destruição articular na criança. No adulto jovem, impacto femoroacetabular, essa doença aí que causa, né, o formato da cabeça normal do fêmur, né, normalmente ela é esférica. Em algumas regiões, em algumas pessoas, a cabeça não é completamente esférica, ou então o formato do acetábulo é um pouco mais profundo, e isso predispõe ao impacto do fêmur com o acetábulo. Isso gera o que a gente chama de síndrome do impacto femoroacetabular. E a repercussão final dessa doença é a artrose, a degeneração articular. Mas também tem as doenças do esporte, as lesões tendíneas, as tendinopatias, as avulsões ósseas em quem pratica atividade física, né, do reto femoral, síndrome trocantérica como a tendinite glútea, a bursite trocantérica, síndrome do piriforme, a dor glútea profunda, que existem diversas doenças que causam dor glútea profunda, desde a síndrome do piriforme, doenças da região sacroiliaca, artrose sacroiliaca. Existe uma patologia que a gente chama de
isquiofemoral, que é a redução ali do espaço entre o fêmur e a bacia, que gera também uma espécie de tendinite da musculatura do quadril. E no idoso, ali no paciente mais velho, são as doenças degenerativas mesmo, que é a osteoartrose. No quadril a gente se refere a ela como coxartrose, né? Que é a artrose do quadril. Que ela pode ser idiopática, que são aquelas doenças que surgem sem uma causa aparente, né? Ou pode ser secundária, inclusive essas doenças que eu citei antes. O impacto pode causar coxartrose, um trauma pode causar coxartrose, a necrose da cabeça do fêmur, que também acontece em pacientes mais jovens, né? Um distúrbio vascular que causa necrose, a reabsorção óssea, a deformidade da cabeça do fêmur causa uma artrose no futuro, mas é mais artrose no paciente mais jovem, essa artrose, mais velho. Desculpa. Essa artrose ela é reversível ou apenas controlada? Infelizmente, não é reversível. As doenças degenerativas, de forma geral, a gente não considera ela como doença curável, uma cura, entre aspas, não há, porque a cartilagem, infelizmente, é um tecido que tem baixo potencial de cicatrização. É um tecido super diferenciado, assim como outros tecidos do nosso corpo, como o músculo cardíaco, o tecido dos rins, né? O tecido renal. Então, a cartilagem, por ter essa característica de ser super diferenciada e ter uma baixa celularidade, para você ter uma ideia, a cartilagem da gente, ela tem mais de 95% de substância extracelular, de matriz extracelular. Apenas 2, 3% é célula. Então, ela tem uma baixa capacidade de regeneração por ter essa característica. Ela é avascular também, ela não tem uma nutrição direta. A nutrição dela é pela sinóvia, né, pela membrana sinovial. Então, quando ela lesiona, infelizmente, aquela lesão, principalmente quando chega num estágio mais avançado, mais profundo, ali no osso subcondral, ela não se regenera completamente. Eventualmente, o corpo tenta resolver isso aí, ele tenta produzir um tecido com propriedades intermediárias ali entre a cartilagem e a lina, né, que é chamado de fibrocartilagem, que é uma tentativa de preencher aquele espaço ali para, né, como se fosse um tapa-buraco ali, para tentar melhorar aquele ambiente. Mas, infelizmente, ela não volta a ser aquela cartilagem perfeita diante da cartilagem alina que a gente nasceu com ela. Entendi. Infelizmente. O que é displasia do quadril e como ela é diagnosticada? A displasia do quadril é uma doença do nascimento, né? Normalmente ela é causada ali ainda intraútero durante o desenvolvimento do quadril. E para simplificar, seria que a cabeça do fêmur ela não se articula adequadamente com o acetábulo, né? Com nossa bacia. Então o quadril ele fica para fora, subluxado. E isso, quando é diagnosticado precocemente na infância, inclusive desde do nascimento, né? Com alguns métodos de imagem, como ultrassom, método de Graf e radiografias, além, é claro, do exame físico, né, que é importante ali. O primeiro profissional que vai perceber isso ali é o pediatra, eventualmente o obstetra. Então, esse quadril, ele é, digamos que, deslocado externamente, lateralmente, e dependendo do grau da luxação, ele pode até cefalizar. Então, a cabeça do fêmur não se articula adequadamente com o acetábulo. Se você identifica isso precocemente, você tem tratamentos eficazes que normalmente revertem a situação, né? Então, a criança ali recém-nascida, com displasia do quadril, inicialmente ela vai fazer o diagnóstico, dependendo do grau da displasia, ela pode só fazer um segmento. Se for uma displasia mais avançada, já pode usar alguns artefatos, as órteses, né, que a gente usa nessa criança, para reposicionar esse quadril e fazer com que ele se desenvolva de forma normal. Porque para o quadril da criança se desenvolver, ele tem que estar encaixado na bacia. Se ele estiver desencaixado, aquele acetábulo não se desenvolve. Por isso que ele fica displásico e raso, ele fica plano. Na criança mais velha, já eventualmente pode-se usar gessos, né? Gessos específicos para isso, ou quando não resolve cirurgias, né? Com o pessoal ali da ortopedia pediátrica. Mas, infelizmente, né? Eventualmente, esse diagnóstico é feito só na fase adulta. O paciente descobre que tem essa displasia só quando é adulto. Nesse caso, o que resta são as intervenções cirúrgicas, né, dependendo do grau, para correção. Aí vai desde as cirurgias preservadoras de quadril, envolve ali a osteotomia periacetabular, que é uma espécie de remodelamento ósseo da bacia, né, para tentar aumentar a cobertura do quadril, e as osteotomias, que são os cortes ali no fêmur para reposicionar essa cabeça em direção ao acetábulo. E também as artroplastias. Existem duas linhas de raciocínio. Tem colegas que tem uma vasta experiência com essa parte das osteotomias, faz essa cirurgia preservadora com o intuito de preservar aquele quadril mais tempo para que faça-se uma prótese futuramente, para esse paciente ficar mais velho. Mas dependendo do grau e da evolução para artrose, essa prótese já pode ser indicada já em idade mais inicial, né? O paciente jovem ainda
indica-se prótese. Isso aí que eu ia te perguntar, a prótese ele está indicada para todo tipo de idade? Para todo tipo de depender idade. da situação do paciente. O ideal, a gente sempre tenta retardar esse implante para os pacientes mais velhos, porque uma prótese de quadril ela não tem uma durabilidade eterna. Ela desgasta, ela começa a soltar tanto na superfície, osso, metal ali, quanto os próprios componentes dela começam a desgastar. Então, dependendo do grau dessa artrose ou da patologia do quadril que tem indicação de prótese, a gente tenta retardar esse implante para um paciente um pouco mais velho, né? Ideal a partir de 60 anos de idade, 65 anos de idade, mas infelizmente a gente às vezes diagnostica algumas patologias do quadril que são avançadas a nível de precisar desse implante antes disso. Então, eventualmente o paciente mais jovem ali com 40, 50 anos de idade pode sim entrar nessa indicação de uma artroplastia também de quadril. Existe relação entre osteoporose e fraturas no quadril? Existe essa indicação, essa correlação, devido à fragilidade óssea, né? A osteoporose, o grande problema dela é que ela causa fragilidade óssea, né? O osso ele fica mais predisposto a fraturas com trauma de baixa energia, né? Então, aquele idoso ali que está andando ali, qualquer coisinha escorregou, bateu, então até nem chegou a cair no chão, mas ele fez um movimento brusco e de repente o osso fratura. Então, infelizmente, a osteoporose é fator de risco para fraturas patológicas. Então, ela tem uma correlação direta aí com essas fraturas de fêmur proximal, não só do fêmur proximal, né? Alguns dos lugares mais importantes são esses aí, mas existem também as fraturas do húmero proximal, fraturas de rádio distal no idoso. Então, são locais que a gente tem que tomar cuidado para evitar que ocorram nesses idosos aí. No caso do mieloma múltiplo, como a fragilidade óssea afeta o quadril? É muito parecido com a questão da osteoporose, né? Porque o mieloma múltiplo, no final das contas... O tratamento é igual. Exatamente. O que ele vai causar é uma fragilidade óssea, entendeu? Então, ele vai, eventualmente, aumentar o risco de fratura patológica, né? E até, eventualmente, causar uma degeneração articular quando esse osso está muito frágil. Existem as fraturas subcondrais causadas por fragilidade óssea. Mas o mieloma múltiplo causa isso. Ele é um tumor ali dos plasmócitos, que já se desenvolve naturalmente no osso, né? Por ser dos plasmócitos, estão ali na medula óssea. Então, o sítio primário de desenvolvimento dele é no osso, no esqueleto axial. Coluna vertebral, tórax, crânio, bacia, chega lá na bacia também. E quando acontece, aumenta esse risco. Então, é como se fosse um paciente com osteoporose. Trauma de baixa energia, ou até mesmo sem traumas, pode ocorrer fratura. Aqueles pacientes que chegam no pronto-socorro falam bem assim, doutor, senti um estralo, depois caiu. Ou seja, a fratura ocorreu antes do trauma. As fraturas são espontâneas. Né? Exatamente, a fratura patológica. E nesses casos, a gente tem que lançar mão de medidas de fixação, né? No regime ali de urgência e emergência, com as osteossínteses, né? A fixação da fratura. A prótese depende do tipo da fratura. No idoso, e se tratando de quadril, quando é colo do fêmur, e essa fratura é muito desviada, né? Perde a vascularização ali do fêmur proximal, a gente tem que lançar a mão da prótese também, nesse caso, como um recurso de urgência também. Eu vou te dizer uma coisa, a dor no osso é terrível, doutor. Nossa, é muito. Eu nunca senti, mas não, com convívio a gente imagina como é exatamente. A gente sabe como os pacientes sofrem. Muito. A dor. Tanto que no grupo dos pacientes, as meninas lá falam que é 3 vezes mais forte do que a do parto. É bem intenso. E a gente percebe o sofrimento na hora da imobilização ali, né? Eventualmente o paciente vai sentir aquela dor enquanto a gente está imobilizando. E não existe nenhum recurso que a gente consiga apaziguar isso durante o processo de imobilização. A imobilização é feita por um socorro, na maioria das vezes. E o sofrimento é grande. A fratura não é Tomei 96, não é brincadeira. Você tem ideia, tomei 96 comprimidos de morfina no primeiro mês de tratamento. Entendeu? Era a única coisa que aliviava um pouquinho a dor, né? Mas a dor óssea é terrível. Para quem está aí acompanhando, é punk. A dor é muito forte. E o tratamento tanto do mieloma é muito parecido com o do osteoporose, né? Nós utilizamos o ácido zoledrônico. É muito parecido, né? exatamente. Esse ácido ele começa a calcificar os ossos. Antiabsortivo, né? Exatamente. Começa a calcificar e aí essas dores começam a diminuir até som. Perfeito, né? melhora a qualidade óssea e diminui o risco das complicações secundárias, né? O ortopedista normalmente ele entra aí na
no mieloma múltiplo justamente nas complicações Sim. causadas por ele. São as fraturas patológicas, seja na coluna, no quadril, mais raramente ali nos membros superiores, é mais raro, mas ela pode atingir a região proximal ali do húmero, a região proximal do fêmur. Mas a gente atua mais nesse momento aí das complicações secundárias. Pois é, eu tenho 48 fraturas na vértebra e coluna. As são arlíticas, né? Graças a Deus foi porque Todas conservadoras? Todas. E aí o ácido, ele calcificou, né? E 2 aqui. Eu tenho 2 no crânio. Até no crânio? Tenho 2 no crânio. Aí a gente fala assim, aí a gente acaba conversando, a gente acaba brincando que a cabeça é um negócio duro, né? Exatamente. E o mieloma vai lá e pum, quebra a sua cabeça, como se nada tivesse. Véio. Foi por trauma também na cabeça? Foi por trauma leve? Trauma leve, entendeu? Então é punk, velho. O mieloma não é fácil. É agressivo. É muito agressivo, né? É. E quais são os exames mais indicados para avaliar problemas no quadril? O raio-x simples, né, o principal que a gente pede para todo paciente ali que chega para a gente no ambulatório, né, com queixas do quadril. Mas a gente pode lançar mão também de outras opções, como ressonância magnética, ultrassom, em alguns casos específicos, cintilografia óssea para doenças, né, secundárias, oncológicas. Mas os 3 principais são isso aí, é o raio-x simples da bacia ou do quadril, né, a ressonância e o ultrassom. Agora vamos fazer uma pergunta mais específica para a sua área, né? Caso algum paciente tenha algum problema no quadril, em que momento é necessário buscar o Dr. Milson quando ele está sentindo algum problema no quadril? Eu acho que quando você tem os primeiros sintomas, né, mesmo que sejam leves, já é o momento de procurar o seu médico, né? Seja para doenças ósseas ou não. Eu acho que quando você previne uma doença, o resultado é melhor do que você remediar, do que você intervir, que tratar ela. Então, quando você descobre uma doença, como foi o seu caso, Sim. no estágio precoce, né, você consegue resultados melhores. Então, se você já está percebendo ali que tem uma função articular modificada, antes você tem uma dor que antes você não tinha, agora começou a apresentar, isso está causando uma limitação nos seus hábitos de vida, no seu dia a dia, eu acho que é o momento de você procurar seu médico ali para investigar. Se não for nada, ótimo, mas se tiver alguma coisa, é bom a gente identificar no começo, para a gente fazer um tratamento mais preventivo, né, de evolução. O corpo fala, né? O corpo te avisa, né? Exatamente. Tem alguma coisa errada aqui, né? Perfeito. Então, eu sempre falo que a dificuldade que a gente tem em fazer esse trabalho de divulgação, principalmente para homem, né? O homem é muito mais difícil. A mulher ela é procurar mais, o médico, né? Ela é muito mais certinha, ela vai mais ao médico do que o homem. Então, às culturalmente, vezes, desde a infância a mulher já... E quando às vezes vai, já está tarde, né? É. Então a gente sempre fala, fique atento aos sinais, seu corpo te avisa quando não está legal, né? É uma experiência própria. Eu senti uma dor, você não sentiu uma dor, uma febre, alguma coisa está errada. Né? Algo então, que não ele está te avisando antes, ali, né? que está, né? Vai Exato. lá, né? Eu tô te avisando. Principalmente se for algo abrupto, súbito, é importante você descobrir logo que é isso. Pois é, e correr atrás e cuidar, o corpo avisa, né? Existe algum sinal de alerta para diferenciar uma dor comum de uma dor mais grave? Eu diria que é isso, é a forma com que ela se apresenta. Se é uma dor insidiosa, uma dor, né, que vem acontecendo de maneira lenta, gradual, ao longo de muito tempo, normalmente são dores, né, de problemas de fato mais degenerativos ali da cartilagem, do tendão, que pode estar inflamado. Agora, quando essa dor é súbita, é uma dor que de repente apareceu na sua vida do dia para a noite, semana passada você estava bem, de repente uma dor diferente está incomodando, eu acho que é o momento mais importante de você procurar. Nas 2 situações você deve procurar seu médico, mas as dores que são mais súbitas, as dores mais diferentes, de forte intensidade, é mais importante ainda, né? Nesse caso até procurar, se a consulta demora muito, até um pronto-socorro para de repente fazer um diagnóstico mais precoce. Então, qualquer sintoma atípico que antes não tinha é um motivo para você investigar. Onde é que encontra o Dr. Milson Quadros aqui em Conquista? Eu estou em muitos lugares aqui. No serviço aí particular, né, convênios, eu atendo aqui na Santa Casa, na São Vicente de Paulo, atendo na Clínica Curai, atendo no Hospital de Clínica de Conquista, na HCC, vou começar a atender também fora aqui em Jequié, na Orto PHD, em breve.
E no SUS eu estou espalhado em vários locais, mas SUS aqui a gente trabalha mais com trauma mesmo, com urgência e emergência. A Policlínica Regional de Saúde também eu atendo, eu faço a parte de ambulatório também para investigação de doenças crônicas. Então estou... E falta trabalho, né? Um lugar... Pois é. Eu vou estar deixando na descrição da nossa live, do nosso podcast, o perfil do doutor, né? Caso alguém precise, né? Tá Perfeito, bom? Tá bom? Ótimo. Ô, doutor, quais são os tratamentos conservadores mais eficazes para dor no quadril? Conservadores. Eu costumo colocar esse tratamento aí das doenças ortopédicas em um patamar assim em um degrau, né? A gente sempre tem que começar com o que é essencial, né? O primeiro degrau ali é você modificar hábitos de vida, procurar ter hábitos de vida saudáveis. Paciente que já tem uma dor articular ali, procurar fazer uma atividade física regular, preferência de baixo impacto. Mais uma vez, falar da questão da dieta, da alimentação saudável, né? E evitar alguns hábitos de vida que são prejudiciais para a saúde. Então, isso é o essencial. O paciente tem que fazer isso. Além disso, tem a reabilitação física, a fisioterapia, terapia ocupacional, que ajuda a gente. Eu acho que a fisioterapia e a ortopedia tem uma ligação direta aí nesse sentido, né? E as medicações também, a gente lança a mão delas para auxiliar o paciente no controle da dor, porque a gente sabe que elas não vão, né, fazer milagres, mas as medicações ajudam nesse sentido de controlar o processo inflamatório, controlar a dor e permitir que o paciente reabilite. A partir daí, quando esse tratamento básico não funciona ou é insatisfatório ou ele funciona de forma parcial, a gente lança a mão de outros recursos, né? Hoje em dia a gente tem muitos recursos antes mesmo da cirurgia, né? Existem ali as infiltrações, os bloqueios de nervo periférico, a medicina regenerativa que tenta melhorar essa cartilagem ali que já está inflamada, degenerada, tenta recuperar ela de uma forma parcial, né? A gente sabe que, como eu falei antes, a cura da lesão da cartilagem ainda não existe, mas essa medicina regenerativa ela tenta melhorar aquela cartilagem da melhor forma possível para melhorar o processo inflamatório e agir ali na cascata inflamatória. Então, nós temos hoje os modificadores das doenças. O principal que tem boa evidência na literatura é o ácido hialurônico, que a gente aplica intraarticular. E hoje a gente já sabe que ele também tem bons resultados com aplicação extraarticular, aplicação peritendínea. Mas também existem outros recursos, existe a proloterapia, a mesoterapia, existem as infiltrações de outras substâncias também extraarticulares e intraarticulares que a gente pode lançar a mão. E se depois disso tudo, ainda assim, a gente não conseguiu controlar aquela doença, e dependendo do grau dela, a gente também pode lançar a mão de tratamentos cirúrgicos, né? Que seria o último estágio ali. É claro que não necessariamente a ordem sempre é nesse sentido aí, né? Eventualmente um paciente chega para a gente com uma doença articular avançada, já em estágio avançado. E nesse caso ele já precisa de uma cirurgia de imediato. Então também tem essa possibilidade. Tem uma pergunta aqui de Fábio. Ele fala aqui, doutor, o que devemos fazer quando o dedo começa a travar e todos os dias ao levantar ele está travado? O ideal seria fazer um exame físico para entender o que é esse travamento, né? Eventualmente ele pode estar falando de rigidez matinal. Ele fala, engraçado, o dedo do que vai se ferrar. Do que vai se ferrar. O dedo do meio. Depende de como é esse travamento. A rigidez matinal, né? Ela pode ocorrer em pacientes que têm já artrose, inclusive pacientes também que podem ter doenças autoimunes e que não sabem ainda. A gente tem que lembrar disso, que as doenças do sistema musculoesquelético não envolvem só as doenças ortopédicas, envolvem também as doenças reumáticas, né? Então é interessante, eventualmente, em determinados perfis, o paciente também investigar isso com o reumatologista, as doenças autoimunes, as artropatias autoimunes. Então a rigidez matinal pode causar isso, e à medida que vai se passando as horas do dia, ele consegue mobilizar esse membro melhor. Mas também temos as sinovites, as tenossinovites, o famoso dedo em gatilho, o tenossinovite tenosante, que o paciente tem túnel do carpo, ele pode ter o dedo em gatilho também, que ele pode travar quando fizer flexão. Então, a gente teria que fazer uma investigação, uma avaliação para entender o que está causando esses sintomas. Eu vou deixar, Fábio, no perfil lá, no perfil do doutor, viu? Na descrição do podcast, aí você procura ele. Ele fala também que o dedo tem formigamento na mão e no pé. Né? Formigamento eventualmente chama atenção para essas
essas neuropatias compressivas periféricas, né? O túnel do carpo é uma delas. Dá aquele formigamento, né? Formigamento nos dedos, perda de força de pressão palmar, e às vezes ela vem associada com essa doença que a gente falou aí, que é a tendinossinovite estenosante, popularmente conhecida como dedo em gatilho. Quando a cirurgia se torna inevitável? Estágios avançados, né, da doença, ou falha do tratamento conservador otimizado. Então, você tentou todas as possibilidades terapêuticas naquele paciente que tem uma doença degenerativa em um estágio ainda não tão avançado. Tentamos todas as medidas minimamente invasivas também e não deu certo. Então, nesses casos, pode ser necessário lançar mão de um procedimento cirúrgico, né? Ou então, naqueles casos que o paciente já chega com a doença em estágio avançado. Esse paciente que não faz um acompanhamento médico prévio, ou então já está fazendo, mas está segurando ali porque está conseguindo tolerar aquela dor. Em determinado momento, essa dor chega no estágio que ele não aguenta mais. Então, é o momento da gente também, talvez, indicar cirurgia, dependendo do que seja e o estágio da doença. E como é que funciona a prótese de quadril? A prótese de quadril, ele é um dispositivo articulado. Ele tem diversos componentes, né? Ele tem o componente que se encaixa ali na bacia, né? Na região que a gente chama de acetábulo, que é onde a cabeça do fêmur se encaixa. Esse componente ele tem uma parte metálica, que a gente encaixa ali na bacia por pressão ou por cimentação também. Existem duas técnicas. Existem parafusos que a gente agrega ali na fixação para dar mais estabilidade, e o componente que faz a articulação com o componente femoral, né, superfície de contato, que pode ser de polietileno, que é um plástico, que hoje a gente já tem diversas modalidades desse polietileno, desde o convencional a polietilenos mais resistentes, ou a cerâmica, que é outra superfície de contato. E na parte do fêmur, a gente tem a haste, que vai dentro do fêmur, que a gente chama de componente femoral. Ela substitui aquele colo do fêmur que a gente resseca. A gente remove ali o colo e a cabeça do fêmur, né, quando o paciente tem artrose, ou quando fratura o colo do fêmur. E a gente substitui por essa haste aí, que fica ali dentro do canal medular. E ela tem uma superfície externa, que é o colo, que posteriormente a gente encaixa a cabeça do fêmur, o componente cefálico, e essa estrutura toda montadinha depois se articula uma com a outra. Então vira uma espécie de quadril novo metálico ali. Então a prótese de quadril é composta por esses componentes. Os componentes acetabulares, né, que são os da bacia, e os componentes femorais. E a gente tem também as próteses de revisão, que são diferentes em alguns aspectos, dependendo da situação. O paciente que tem falha óssea, o paciente que já tem uma prótese de quadril, mas que precisa de uma revisão, e ele perdeu o osso, então o implante primário não agrega mais uma estabilidade adequada, a gente lança a mão de prótese de revisão. E aí tem diversos componentes diferentes, mas no essencial, a prótese primária seria essa que eu expliquei. E quais são os riscos e benefícios de uma cirurgia de substituição do quadril? Os riscos são inerentes a qualquer tipo de tratamento cirúrgico. A gente sabe que não existe cirurgia sem risco, por menor que seja a cirurgia, né? A cirurgia de quadril é uma cirurgia de grande porte. Ela normalmente tem bons resultados, né? Os riscos, eles existem, mas são baixos, né? Mas existe, assim, os riscos de infecção, como qualquer outra cirurgia, risco de trombose, né? Risco de deiscência da ferida, que é a abertura da ferida, sangramento. Risco de soltura, quando a gente está falando de implantes, né? Esses implantes podem soltar, a prótese de quadril pode luxar, que é deslocar. Ela pode quebrar também, mais raramente, mas ela quebra também. Então, existem esses riscos. São comuns? Não. São extremamente raros de acontecer, mas risco é risco, né? Sim. E benefício é que você vai devolver esse paciente a saúde da articulação, qualidade de vida. A prótese de quadril, para você ter uma ideia, entre todas as próteses que existem no corpo, é uma das que tem o melhor resultado funcional. O paciente consegue ficar sem dor, né? A artrose do quadril causa muita limitação, porque ela está ali no meio do corpo. Sim. O quadril suporta o peso do corpo. Então, quando você coloca ali a prótese, você melhora a dor, você melhora a função articular, você equaliza esse membro, porque muitas vezes esse paciente tem um membro encurtado, né? Então, você consegue equalizar esse membro, devolver o comprimento do membro e melhorar a função articular dele e qualidade de vida. E quanto tempo dura, em média, uma prótese do quadril? Isso é relativo, isso depende de diversos fatores. Entre eles, o tipo do implante, né, a marca desse implante. A gente sabe que as marcas mais tradicionais, marcas importadas, têm uma tecnologia agregada ali, então ela consegue dar uma maior vitalidade para esse implante. Mas também depende da qualidade óssea desse paciente, depende das doenças, das comorbidades que ele tem, que causa fragilidade óssea.
e causa uma soltura precoce ali daquela interface osso-implante. Mas, essencialmente, depende desses fatores. Os implantes importados, de marcas bacanas, boas, a gente espera aí uma sobrevida de 25, 20, né, 20 anos, eventualmente mais ou menos. A gente sabe que os pacientes mais jovens, a tendência é que o implante dure menos, porque é um paciente mais ativo, né, ele vai usar mais aquele implante. O paciente mais idoso, ele consegue ter uma vitalidade maior do implante porque ele é menos ativo, né? Também tem essa característica, mas os implantes de boa qualidade, a gente espera que dure mais ou menos 25 anos aí, eventualmente mais que isso. Um paciente, por exemplo, problema renal, ele é um paciente complicado para se fazer uma cirurgia dessa? Ele é um paciente complicado, principalmente se ele já for um renal dialítico, né? A gente sabe que a doença renal, ela atinge os ossos, né? Em estágios mais avançados, ela causa o que a gente chama de osteodistrofia renal, que deixa o osso bem fraco, osteolítico, como se fosse também uma osteoporose parecida. E quando esse osso fica fraco, a fixação do implante também é prejudicada. É claro que existem técnicas que a gente usa, né? A escolha do implante para o perfil do paciente, perfil do osso desse paciente, para aumentar um pouco a durabilidade e a vitalidade do implante. Mas ainda assim, um osso fraco tem um maior risco, né, de desenvolver complicações mais precoces, soltura precoce, desgaste precoce e até os riscos também relacionados ali à cirurgia, né? O paciente renal crônico, ele tem um maior risco de infecção, maior risco de complicações pós-operatórias. Mas é possível, não é uma contraindicação absoluta. Isso daí só aumenta um pouco os riscos em relação ao paciente sem problema. Com o paciente de mieloma também, né? Mesmo jeito. O mieloma múltiplo tem a questão da imunidade, né, do paciente. Então, a própria doença já abaixa a imunidade. Sim. Os medicamentos que se usa abaixam a imunidade. Então, tem um risco um pouquinho maior agregado ali de infecção, né? O mieloma pode atingir os rins, então ele pode ter uma complicação renal, insuficiência renal aguda pós-operatória. A gente tem que lembrar que a cirurgia é uma espécie de trauma. O corpo não entende que você está fazendo a cirurgia. Para o corpo, ele está sendo submetido a um trauma. Sim. Então, existe a resposta endócrino-metabólica ao trauma. Então, esse paciente ele vai ter que passar por isso depois de uma cirurgia. Então, existe, sim, um pouco mais de risco, né, de complicações pulmonares também, né, em relação depois de uma cirurgia, principalmente as de grande porte. Mas também, assim como outra doença, não é uma contraindicação absoluta nem uma restrição. Dependendo da situação, a gente vai indicar baseado ali na doença articular que ela tem. É muito interessante esse tema aqui, viu? Nossa, muita coisa. E a gente, doutor, junto com os convidados, a gente aprende muito, né? E a intenção é essa, levar informação, né, para quem nos acompanha. Isso é, nossa, extremamente importante. São assuntos, são temas, assim, que a gente não tá, tipo assim, todo mundo é leigo, né? Exatamente. Né? E que um A que você fala aqui pode salvar a vida de um paciente que está lá fora, pode vir a melhorar a qualidade de vida dele, né? Então, nossa, é muito interessante isso. Como é que é o processo de recuperação após uma cirurgia de quadril? Olha, costuma ser relativamente rápido, no sentido de que as próteses de quadril permitem carga precoce, né? Diferente da síntese, de alguns tipos de síntese, que você vai fixar o osso ali, mas você tem que esperar a formação do calo ósseo. Então, esse paciente tem que ficar em carga zero no membro ali até essa ossificação ocorrer. No caso da prótese, não. Ele consegue dar carga precoce. O paciente que tolera já bem, depois da cirurgia está com a dor controlada, ela pode pisar já no primeiro dia pós-operatório, depois de uma prótese. Normalmente a gente coloca ali para o primeiro, segundo dia, mas os primeiros passinhos ali já pode ser feito entre o primeiro e o segundo dia pós-operatório. A mobilidade também já é liberada, a gente restringe alguns movimentos mais extremos pelo risco de luxação. E a recuperação nesse sentido aí é mais na questão da cicatrização, na melhora da dor, né? No retorno da função articular, porque a gente sabe que esse paciente que está com artrose, ele está com aquela articulação rígida há muitos anos, ele está com hipotrofia muscular ali no membro, então ele tem que aprender a usar aquele membro de novo, ele tem que fortalecer a musculatura. Então, nesse sentido aí, demora alguns meses para uma recuperação completa, mas no sentido de carga precoce, mobilização precoce, a prótese já permite isso já nos primeiros dias. Uma grande parceira nisso é a fisioterapia, né? Ele é sempre obrigatório no pós-operatório. É essencial. Não só no pós-operatório, eu acho que com qualquer doença ortopédica, a fisioterapia e a ortopedia, elas são duas especialidades, duas formações que têm uma correlação importante aí.
Eu, particularmente, sempre assim procuro prescrever fisioterapia, né? Indicar fisioterapia para meus pacientes, tanto para as doenças de tratamento conservador, quanto para aqueles pacientes que vão ser submetidos à cirurgia, inclusive pré-operatoriamente. Se você faz uma fisioterapia antes da cirurgia, você já está acostumando a fazer o exercício, você está já aprendendo, está melhorando a propriocepção. Então, a fisioterapia pré-operatória também é importante. O pós-operatório ajuda a recuperação mais rápida, o paciente vai aprender a fazer movimentos corretamente, vai fortalecer a musculatura da forma adequada. Então, é um profissional essencial aí. Tem que caminhar junto, né? Sem dúvida. Você é os dois, né? Eu sou os dois. Então, eu defendo... E você sabe, né? Você tem propriedade, né? Exatamente. Eu sei a importância da fisioterapia. Pois é. Quais atividades físicas são recomendadas para preservar esse quadril? Olha, atividades físicas da sua preferência, desde que sejam atividades que não abusem ali daquela questão do impacto, né? O quadril é uma articulação que permite muita amplitude de movimento, mas os extremos também aumentam o risco, né, de algumas lesões nessa articulação. Então, pessoas, por exemplo, que têm esse quadril num formato um pouco mais anormal, no sentido ali da formação óssea, que tem predisposição a impacto, se ele trabalha esse quadril em grandes amplitudes de movimento, algumas atividades físicas fazem isso, né? Ele pode degenerar esse quadril de maneira lenta, mas ele pode degenerar, né? As atividades de alto desempenho, as atividades esportivas, apesar de ter os seus benefícios, elas também têm um pouco mais de risco, né, de lesões. Então, assim, atividade física regular, controlando fatores de risco, né, de cada atividade, em cada nicho aí de atividade, vai trazer benefícios para a articulação do quadril e para qualquer articulação do corpo. Fortalecimento muscular, melhora a propriocepção, né, que é a percepção do corpo no espaço, melhora a forma de você se movimentar. Então, a atividade física, eu costumo recomendar ao paciente o que ele gosta de fazer, eu não especifico um tipo ou outro. Entendi. Sabe, o que mais causa morte no idoso são as quedas, né? E quais são os cuidados que o paciente idoso deve ter para evitar essas fraturas? O idoso e o cuidador, né? Porque a gente sabe que muitos idosos também já têm a demência senil e tal, a senilidade. E isso, eventualmente, atrapalha ali o discernimento desse idoso. Mas é importante esse idoso ele conviver num ambiente familiar estável. E quando a gente fala de saúde do idoso, a gente não leva só para o lado da parte física, mas a parte mental. O idoso também tem que se comunicar, tem que ter alguém ali, né, interagindo com ele, porque a saúde mental é importante para cuidar da saúde física. No ambiente interno, iluminação adequada, evitar alguns tipos de acessórios como tapetes, que aumenta o risco de queda, terrenos instáveis, né? Muitos idosos que procuram, que precisam, na verdade, ir para a gente no pronto-socorro, a gente descobre que a queda ocorreu quando foi ali no quintal, que tem um terreno mais irregular, instável. Então, tomar cuidado com esses fatores ambientais. Um acompanhamento regular também, multiprofissional, né? Um profissional ali de reabilitação, eventualmente, um médico geriatra para cuidar desse idoso de maneira mais global. A gente sabe que o idoso ele tem um risco de instabilidade postural, né? O risco de demência. Então, tem que fazer assim, uma investigação detalhada. A questão da polifarmácia no idoso é importante. O idoso que se enche de medicamento, e muitos deles causam sedação, risco de queda. Então, tudo isso é importante para o idoso. Tenho uma experiência própria. Minha mãe está passando por isso, né? Ela agora teve uma queda do sódio e foi descobrir, ela estava meio variadinha, coitada. E aí foi descobrir que foi por conta do antipertensivo. Medicamento. O medicamento, né? Do coração. Perfeito. Né? Isso é uma coisa importante que muita gente menospreza, né? A questão da polifarmácia, aquele idoso já está tomando muita coisa. A família, mas precisa. Às vezes você tem que fazer um ajuste. E o médico de referência para isso é o médico geriatra ali, para investigar essas questões aí. Pois é. Como envelhecer com saúde mantendo a mobilidade do quadril? Prática regular de atividade física, tem que chamar sempre, puxar sempre o lado para isso aí. Alimentação saudável, né? Uma vida regrada em relação a maus hábitos de vida. Como eu disse no começo, eu não sou aquele cara que proíbe tudo a qualquer custo. Eu sempre levo para o lado do equilíbrio, né? Uma boa relação também com o familiar, ter bons amigos, ter uma família, né, estável, tudo isso ajuda nesse aspecto. Uma coisa E uma cabeça boa, né? Exatamente. Eu sempre falo que a cabeça mata, em a vários cabeça aspectos cura, né? aí da saúde. Saúde a gente sabe que é um bem-estar biopsicossocial. Então, tudo isso tem que estar agregado aí.
E tamo aí, ó. Rapidinho já acabou o tempo. E que Passou mensagem, rápido. pois é, que mensagem o senhor deixa para quem nos acompanha sobre a prevenção, autocuidado e escuta do corpo? Eu acho que é isso, é prevenção. Acho que prevenção é a palavra de ordem aqui. Então, se você percebe que seu corpo não está funcionando mais como antes, você está notando que existe um sintoma que não existia antes ali, eu acho que é o momento certo para você procurar o seu médico para investigar, não é esperar aquilo piorar. Então, aquela velha máxima funciona na medicina, é melhor prevenir do que remediar. Remediar é sempre mais difícil, é mais caro, é mais trabalhoso, causa mais sofrimento. Com certeza. Então, prevenir é melhor. Então, perceber que o seu corpo está te dando sinais, procure o seu médico, veja se tem alguma coisa, veja se precisa de alguma intervenção precoce ali já naquela doença, porque quando a gente previne, pelo menos quando a gente trata precocemente, os resultados são muito melhores. Com certeza. Então, acho que é isso que é o recado que eu gostaria de deixar para o pessoal aí. Nós vamos estar dando sequência ao nosso mutirão dos exames de eletroforese de proteína. Nós fizemos agora, uns 3 semanas atrás, juntamente com a Patrulha Solidária da Polícia Militar. Graças a Deus não detectou nenhum paciente com mieloma, né? O eletroforese Que bom. belezinha. Nós vamos estar na outra semana fazendo com os policiais, aqueles policiais que têm as queixas, porque a gente faz uma triagem, né? Com aqueles pacientes que têm, tipo assim, não vamos fazer um exame de sangue aleatório. Eles são profissionais susceptíveis, né? Porque eles muitas vezes acham que a queixa está relacionada ao trabalho excessivo, eles usam colete. Então é importante. Então aí nós vamos fazer uma triagem nesses policiais juntamente, né? Para a gente descobrir quem, né? Fazer uma investigação. E nós vamos dar sequência em São Paulo também, né? Em breve em Belo Horizonte. E vamos estar descobrindo, saindo caçando aí quem tem mieloma, né? Porque acho que é aquilo que eu falo, quando a coisa é precoce, fica muito mais fácil. Muito melhor. Né? Porque uma doença, infelizmente, é muito complexa. Principalmente essas doenças mais sérias, né? E incuráveis. Incuráveis, complexa, de difícil diagnóstico. Então, a gente tem que sair caçando, né? Agradeço muito, doutor, pela sua presença. Muito obrigado mesmo. Suas informações foram importantíssimas. Vão estar aqui gravadas, né? No YouTube, no Instagram, no Spotify. E quem não assistiu vai estar lá. E só tenho que agradecer e pedir que Deus te abençoe na sua caminhada. Eu que agradeço muito aí o convite. Gostaria de parabenizar também por essa iniciativa sua na questão do mieloma múltiplo aí, né? A gente sabe que é difícil você sair dali da sua rotina para, né, ajudar outras pessoas. Então, isso daí é uma coisa que diferencia as pessoas. Os propósitos. Exatamente. Os propósitos. Mas agradeço aí, mais uma vez, pelo convite. E o podcast aqui está à sua disposição, viu? No que precisar. Então, vai falar, Joelise, estou com novidade, está vindo coisa nova aí, só dá um toque que a gente Obrigado. Tá aqui é eu nosso. Também estou à disposição aí para quem precisar. Só me procurar aí. Prontinho, aqui é nosso, tá? Muito obrigado pela atenção de todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Você ouviu o JF Cast, um podcast produzido pela Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Saiba mais no Instagram, @Joelísio_Fraga. No YouTube, AJFMM.